Nós iniciamos em silêncio, nós iniciamos esta celebração em silêncio, contida, porque o silêncio, que só é interrompido pelas lágrimas, pelos soluços, quando alguém morre, quando nós enfrentamos o luto, o silêncio, somente o silêncio é capaz de recolher, somente o silêncio é capaz de captar o sentido daquilo que nós celebramos hoje. Por isso a Sexta-feira da Paixão é tão silenciosa, porque ela é tão sofrida. Mesmo o mundo tentando romper este silêncio da Sexta-feira, nós sabemos que é um silêncio muito maior do que um silêncio externo. É um silêncio de um luto, do luto do Filho de Deus, porque o Filho nos foi tirado. O Filho de Deus morreu. E a Sexta-feira da Paixão, então, ela revela aquilo que é o núcleo da nossa fé. O núcleo da nossa fé se revela nesta celebração. Como acabamos de cantar, ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa é a força, este é o vigor do Filho de Deus. E também esta é a força, este é o nosso vigor. Nós teremos força e vigor se nós entregarmos o Espírito, como o Cristo entregou. Se nós quisermos guardar a nossa vida, nós a perderemos. E assim acontece com todos aqueles que pretendem salvar-se a si mesmos. Todos aqueles que até mesmo na luta contra o pecado, não querem perder a vida, gastar a vida, desgastar a vida pelos outros. Não vencerão o pecado, se não esvaziarem-se de si mesmo. Não vencerão o pecado jamais, se não entregarem o Espírito ao Pai, assim como o Filho. O mundo não resolverá seus problemas, se não entregar o Espírito a Deus, se não entregar tudo a Deus, tudo ao Pai. Nós celebramos essa salvação de Cristo que se dá na cruz, e como eu havia prometido, vou tentar explicar aqui brevemente como que esta salvação do Cristo, como que ela se realiza. Porque o fato de Cristo morrer na cruz nos salva. Como que uma ação dele nos atinge. Veja, a gente sempre vai escutando desde pequenininho na catequese, o Cristo morreu na cruz para nos salvar, Ele salvou-nos dos nossos pecados, porque Ele morreu na cruz. Mas como isso nos atinge? Nós sabemos que pelo batismo, que nós vamos realizar amanhã, inclusive, de alguns dos nossos irmãos, pelo batismo nós participamos da morte de Cristo. Mas como que se dá essa salvação? Nós ouvimos no Salmo, do Domingo de Ramos, meu Deus, por que me abandonastes? É uma das palavras que o Cristo grita no alto da cruz. Nós podemos ficar surpresos como é que Jesus, sendo Deus, e nós ouvimos 2 semanas a liturgia dizendo isso para nós, Jesus é Deus, como que Ele grita que seu Deus o abandonou? Como se Ele mesmo é o próprio Deus. Veja, a Sexta-feira Santa, ela revela para nós aquilo que é a forma pela qual o Senhor nos salvou, quando nós pensamos exatamente nesta realidade do luto, na realidade da perda de um ente querido. Tem gente que chora por um objeto que se quebrou, porque há muita apegada àquele objeto. Tem gente que chora por um animalzinho de estimação que faleceu, que morreu, porque é muito apegado àquele animalzinho de estimação. Tem gente que chora porque seu ente querido, e com muita razão, aí sim, com muita razão eu diria, porque seu ente querido falecido, se foi, e chora, sofre a dor, uma dor espiritual, não é uma dor física, é espiritual, e por isso ela é muito maior do que uma dor física. Alguns até desejariam trocar essa dor espiritual na alma por uma dor física, mas
Por isso nós entendemos então que a dor do Espírito ela é muito maior do que a dor da carne. No alto da cruz, a maior dor do Cristo não foram a dos cravos, não foram a das suas mãos transpassadas, dos seus pés, foi a dor espiritual, de por um momento, o Cristo padecer aquilo que nós padecemos quando nós pecamos. Aqui é preciso deixar claro, né? O Cristo nunca pecou. Era impossível para Cristo pecar, para Jesus pecar. Veja, Jesus, na sua inteligência, ele tinha a visão beatífica. Sabe isso que nós almejamos, que é o céu? Que nós teremos quando nós morrermos, e sim, creio, e vamos fazer de tudo para nos vermos no céu um dia. Nós veremos Deus face a face no céu. O Cristo já aqui nessa terra tinha isso. Ele via o seu Pai, ele contemplava Deus. Na sua inteligência, na parte alta da sua alma, ele via Deus. E por isso ele dizia: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Por isso o Cristo era tão vigoroso. Por isso o Cristo pregava ensinava as multidões. E depois quando devia descansar, ele subia ao monte para rezar. E depois de descer do monte, atravessava o mar da Galileia ao encontro dos seus discípulos a pé. E depois disso, quando ele dizia assim para os discípulos: vamos descansar agora, chegava a multidão e o exigia mais e mais. E o Cristo era incansável. Por quê? Porque o Cristo estava unido ao seu Pai. Este é o vigor. Este é o vigor, essa é a força. Essa é a força do Cristo e é a força de todos os santos. Porque os santos são vigorosos? Porque estão unidos ao Pai, porque estão unidos a Cristo, porque o Espírito os impele a amar e a entregar sempre mais, a se esvaziar. Essa é a força, esse é o vigor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Cristo via Deus face a face, sua alma humana via. Veja o que nós teremos no céu, muito mais do que nós teremos no céu. O Cristo já sentia, já tinha isso aqui nesta terra. Por isso ele dizia: vós me deixareis só, mas eu não estou só, o Pai está comigo. O Pai está sempre comigo. No entanto, para nos salvar, o Cristo padeceu algo que nós sofremos. E sequer às vezes percebemos, sequer às vezes damos valor. O Cristo sofreu exatamente essa separação do homem para com Deus. Essa separação que acontece quando o homem peca. Cristo não pecou, mas no alto da cruz, por um momento, ele que via Deus face a face, por um instante, e por isso o grito, por um instante ele como que tampou sua visão de Deus. Por um instante, ele na sua decisão livre para fazer a vontade do Pai e nos salvar, ele por um instante tampou a sua visão de Deus, aquele que é o bem supremo, a própria bondade, a nossa alegria eterna. Ele por um momento como que tampou essa visão para padecer este sofrimento que todo pecador padece quando peca mortalmente, quando morre espiritualmente. Então a dor do Cristo na cruz, aquilo que nos salvou, foi exatamente esse padecer, a separação de Deus. Não que ele tenha se separado de Deus, ele não se separou de Deus, mas por um instante na sua visão de Deus, né, ele permitiu sofrer aquilo que um pecador sofre. Nós somos insensíveis por conta do pecado. Nós somos insensíveis e não sentimos a dor quando pecamos. Nós não sentimos essa dor espiritual quando pecamos. Dificilmente a sentimos. Só quando nos concentramos muito e rezamos para ter uma contrição. Quantas vezes as pessoas vão confessar e diz: aqueles pecadinhos de sempre, padre, né? Os pecadinhos de sempre. São pecados leves. Então me diga os pecados leves. E são todos pecados mortais, né?
Não há essa sensibilidade. Nós não temos essa sensibilidade. Por que não temos? Exatamente por conta do pecado. O Cristo não tinha pecado nenhum. E por isso ele é mais forte, porque ele é mais sensível à dor. A força não se manifesta na insensibilidade, na dureza. A força se manifesta exatamente na capacidade de suportar a dor. Por isso, hoje nossa sociedade é tão fraca, tão frágil, incapaz de sacrifícios, incapaz de suportar a dor como os nossos antepassados eram, como os nossos anciãos fizeram, suportaram tantas dores e sacrifícios, não é? Incapacidade, por isso a moleza, por isso essa frouxidão, a incapacidade de suportar um pequeno sacrifício, como às vezes uma vigília, não é? A incapacidade de suportar um jejum, que seja. E então, na nossa moleza, na nossa fraqueza, não porque, né, nós somos sensíveis demais, não, nossa fraqueza se dá porque nós somos insensíveis demais, nós somos duros demais, frios em relação a Deus. Então veja, o Cristo por um momento, e por isso a angústia dele. Nós sofremos muito quando sentimos a perda de um ente querido. Pessoas se desesperam, às vezes até se revoltam com Deus. Veja, você ainda não teve a experiência de ver Deus face a face. Quando você tiver essa experiência, você vai compreender, né, como é que foi de verdade a dor do Cristo. Porque o Cristo via, a alma humana de Cristo tinha essa alegria profunda. Tinha essa alegria que vem de Deus. E por um instante essa alegria foi tirada, foi arrancada dele. E esta é a dor dele. E como diz Santo Irineu de Lyon, tudo aquilo que ele assumiu, ele redimiu. Quando ele assume essa dor, ele a redime. Porque veja, Deus, por um instante, né? Por um instante, Deus redime, assume a dor de um pecador. Para que ninguém diga, Senhor, esta dor vós não conheceis, porque sois Deus. Ninguém pode dizer isso. Ninguém poderá dizer, não, Deus não sentiu essa dor. Ele sentiu a dor do luto, ele chorou a morte de Lázaro. Ele viu os enfermos. Ele padeceu, inclusive, aquela dor que você sente, espero que sinta, quando você resolve se confessar com a contrição profunda. Com a contrição profunda. Que bonito quando nós vemos na confissão alguém com a contrição profunda, a ponto de que suas lágrimas são verdadeiras, são profundas, elas vêm do coração mesmo. A pessoa de fato, ela entende que ela ofendeu a Deus, que ela não está ali simplesmente para pedir uma desculpinha, mas que ela ofendeu a Deus com aqueles pecados. Então as lágrimas, soluços e depois um pouco de silêncio, porque o silêncio é no silêncio que nós esperamos a misericórdia de Deus. É com o silêncio que nós esperamos a salvação de Deus. Nós esperaremos o silêncio no restante deste dia e amanhã também durante o dia, até o momento em que nós cantarmos o Aleluia Pascal. Então, caros filhos, entendamos que a dor de Cristo na cruz, os cravos, as mãos transpassadas, tudo isso nos salvou, tudo isso nos redimiu. O Cristo, como era um verdadeiro homem, sem pecado nenhum, era mais sensível à dor do que qualquer um de nós, do que qualquer santo. E por isso aquela dor redime todos nós. Por isso aquela dor é maior do que todos, para que possa salvar a todos. Ela é maior do que todos, do que todas as dores, para que possa salvar a todos, para que ninguém fique de fora. Por isso, hoje, nessa celebração da paixão, nós vamos adorar a cruz do Senhor. Adorar a cruz não é adorar um objeto, né? Adorar a cruz é adorar a nossa salvação que se deu ali, naquele madeiro. Adorar a cruz é adorar o Cristo que abraçou a nossa condição, a nossa humilde condição, a condição de um escravo. Adorar a cruz é recordar que o Cristo
padeceu até o fim, nos amou até o fim, como nós ouvíamos ontem na liturgia, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Por isso a angústia dele no Horto das Oliveiras, por isso o suor de sangue. A vontade humana de Cristo não quer se separar, não quer nem por um instante, né, ter essa visão de Deus tampada, como que fechada. Por isso essa angústia, por isso suas paixões como que reclamam, né? Por isso que as suas paixões como que dizem não vamos nos separar dele, não vamos nos separar de Deus, do nosso Pai, do nosso Paizinho, Abá. E no entanto, ainda assim, essa vontade humana que nunca se contrapõe à vontade divina, abraça, porque é a vontade de Deus, é a vontade do Pai, que Ele sofra aquilo que nós sofremos quando nós pecamos mortalmente, quando nós estamos separados de Deus. O Cristo, insisto, porque isso precisa ser bem claro, senão, né, o padre saiu dizendo que Jesus pecou. Não, pelo amor de Deus, né? O Cristo nunca pecou, isso era impossível até para ele. Mas naquele instante em que ele grita, meu Deus, por que me abandonastes? Naquele instante, o Senhor padeceu essa aparente separação de Deus. Por isso, nós devemos louvar a Deus, que não nos deixa ali naquela condição. Nós devemos agradecer a Deus por ter nos resgatado, por ter de fato, né, vindo ao nosso encontro, até mesmo quando nós estamos no mais baixo daquilo que é um homem. O profeta Isaías diz que ele nem parecia um homem, tão chagado estava. Nós, quando pecamos mortalmente, de fato, somos, de certa maneira, menos que um homem, porque nós jogamos a nossa dignidade, que Deus nos deu, de sermos imagem e semelhança dele, nós jogamos essa dignidade no lixo. Mas ainda assim, então, o Senhor se abaixa até esse extremo para nos levantar, para que nós saibamos que Ele está conosco, Ele permanece conosco. Enfim, hoje, né, nós celebramos então esse núcleo da nossa fé. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí está o teu vigor, caro católico, aí está a tua força, quando você entrega o espírito. E as pessoas às vezes se surpreendem quando vêm os grandes santos, quando vem o vigor. Eu devo insistir nessa realidade, porque ela é muito visível para nós, né? Não há moleza ali, não há fraqueza, há uma sensibilidade profunda com a dor do outro, e ali se manifesta a força. Certa vez Nietzsche disse assim, dou-vos um novo mandamento. Nietzsche na sua, vamos dizer assim, na sua zombaria dizia, dou-vos um novo mandamento, tornai-vos duros, porque ele falava de um super-homem, de um homem maior do que esses homens, um homem além desses homens, um super-homem. E ele dizia, dou-vos um novo mandamento, tornai-vos duros. Mas quando ele disse isso, na verdade ele estava dizendo, dou-vos um novo mandamento, tornai-vos mortos, porque a sensibilidade é a manifestação da vida. A verdadeira força se manifesta na sensibilidade para com o outro, na ternura, no carinho. E nós vemos o herói antigo do alto de sua montanha, da sua colina, que diz, vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor semelhante à minha dor. O herói antigo, o herói, esse verdadeiro herói que é o Cristo, diz para todos nós do alto de sua cruz, vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor semelhante à minha dor. Por isso, sigamos as pegadas do Cristo, o sigamos até a cruz, esvaziemos-nos de nós mesmos, entreguemos o nosso espírito a Deus, todos juntos. Ó Pai,